o facto do Porto de Sines ter, e sobretudo o Terminal 21 e os seus prolongamentos, ter um parceiro asiático é extremamente importante, porque basta nós consultarmos agora as últimas estatísticas, quer do comércio mundial, quer do que é que tem sido o crescimento da economia em termos mundiais. O século XXI vai ser o século da China e da Índia, são economias de uma dimensão perfeitamente impressionante, e que termos nós aqui um porto com estas condições naturais e com um parceiro que está no local, é evidente que é uma mais-valia que só por completa inépcia ou idiotia é que não se conseguirá aproveitar suficientemente. O porto é essencialmente uma interface entre uma infraestrutura de transporte marítimo e infraestruturas de transportes terrestres. Nós conseguimos desenvolver francamente bem a parte das infraestruturas portuárias. O problema está é quando passamos para a parte terrestre. E quando começamos a tentar olhar um pouco mais longe do que apenas a área metropolitana de Lisboa ou do que apenas o próprio país, e começamos a começar a pensar um pouco mais à escala ibérica e, eventualmente, até a uma escala europeia. A rede ferroviária nacional e praticamente o que se chama ali a rede secundária, na maior parte dos casos, são redes que têm vindo a ser quase que abandonadas, nomeadamente a ligação de Sines para transportes de mercadorias de maior dimensão à rede europeia, pelo menos à rede ibérica. Neste momento, o Governo, seguindo indicações que já vinham bastante de trás, sem, do meu ponto de vista, sem reequacionar os dados que resultaram do modelo do PROC, da área metropolitana de Lisboa, que procura concentrar a área metropolitana em torno do estuário do Tejo, e com a localização da grande plataforma logística de Lisboa no Poceirão, próximo de Setúbal, e do novo aeroporto de Lisboa, também na margem sul do Tejo, continua a manter uma ideia que já vinha muito de trás, que era fazer a ligação Sines-Grândola e Évora para depois se encaixar no grande corredor de mercadorias em Bitola Europeia, que vai ser a ligação Lisboa-Évora e Évora-Badajoz. Quando, pela própria reflexão que posteriormente foi feita ao nível global do território nacional e que apresentei no slide interior, aquilo que é neste momento importante não é o transporte de passageiros a partir de Sines, é o transporte de mercadorias, e o transporte de mercadorias pode perfeitamente fazer mais 10 ou 40 quilómetros com as novas condições de transporte ferroviário que estão a ser criadas, portanto, de linha eletrificada, com os declives muito mais baixos, portanto, com a possibilidade de ter uma velocidade de operação na ordem dos 80 a 100 km, e seria muito mais interessante aproveitar essa linha para fazer a conexão com a outra valência de transportes que aqui existe, que é a valência de aeroportuário a localizar em Beja. Só que o problema é que quando nós começamos a trabalhar e começamos a equacionar as coisas deste modo, já o comboio estava em andamento e em velocidade relativamente acelerada. E, portanto, neste momento, aquilo que se passa é que o projeto Sines-Grândola, ligação ferroviária, já está relativamente avançado, está pronto para ir para a discussão de estudo de impacto ambiental, enquanto que este traçado está a ser estudado pela equipa do plano diretor, em especial pelo professor Bartolo e pelo engenheiro José Patrão. A nível do PDM, deve-se ou não deixar e deve-se ou não estudar, que é o que temos feito até agora, a ligação Sines-Beja. Eu penso que devemos estudá-la, é a nossa obrigação, é isso que temos feito. Quer dizer, eu já fiz um traçado, nem lhe chamaria estudo preliminar, é um traçado à escala do PDM, não é? Um traçado exploratório. Deu para ver que de facto é possível, é realizável. Dá para estudar com algum rigor a extensão do túnel, 2,5 km, 2,6 ou um bocadinho menos, depois depende do projeto. E também dá para equacionar os custos, porque senão parece que estamos a falar sempre de uma coisa totalmente utópica e irrealizável. Não, de facto não é isso.
porque mesmo fazendo custos, utilizando custos muito pessimistas, nós fizemos essa análise com custos, digamos, não conhecendo a geologia exata da zona que será atravessada pelo túnel, temos que pensar em várias hipóteses. Portanto, pondo essas várias hipóteses, chega-se à conclusão que não há uma diferença assim tão grande entre a ligação Sines-Grândola e a ligação Sines-Beja. Porquê? Porque a ligação Sines-Beja é muito mais curta. De qualquer modo, seja qual for neste momento a ligação, o desencravar de Sines em termos ferroviários está garantido num prazo relativamente curto. O IC33, que, do nosso ponto de vista, deve ter um traçado que se articule já com aquilo que é o plano de expansão das zonas industriais, portanto, o chamado PUSILs, de organização da zona industrial e logística de Sines, e, portanto, que ele não seja um traçado divorciado, digamos assim, das ligações de distribuição depois para o interior dessas zonas logísticas, e, por outro lado, que se aproxime daquilo que é o eixo do IP8 para ligar depois a Beja e a Espanha, portanto, completando a malha rodoviária pesada. Aquilo que nos parece mais importante é a outra questão que está ali assinalada como a via Vasco da Gama e que nos parece que é algo que pode ser absolutamente essencial e fundamental para todo este Alentejo. Com aquilo que já hoje está em construção na Península da Troia, com aquilo que já está aprovado para o Concelho de Grândola em termos de litoral, com aquilo que se avizinha para alguns outros empreendimentos também na costa atlântica do Alentejo, era importantíssimo que houvesse um traçado que permitisse aliviar a pressão sobre esta costa, sobretudo nas vias que já hoje existem e que obviamente não têm nem por um lado capacidade para acolher esse tipo de tráfego, nem por outro lado deveriam ser transformadas em vias rápidas porque estão demasiadamente próximos do litoral. Seria preferível ter uma via que passasse um pouco afastada do litoral, com uma características muito de via turística, isto é, uma via que, apesar de ter duas faixas com duas vias, no futuro poderia ter um tipo de tratamento paisagístico e um tipo de zonas de estar e de observação da paisagem completamente diferentes daquilo que é as estações de serviço, as zonas de serviço de uma autoestrada. Muito mais agarrada à paisagem, mas com boas condições de escoamento de tráfego em termos de quantidade de veículos e não provavelmente em termos de velocidade dos veículos. A principal questão que se põe a nível local é atravessar os obstáculos que cercaram a cidade. Nós temos, acima de tudo, um problema de pipelines a cercar a cidade de Sines. Portanto, esse é que é um problema que é o principal problema que nós identificamos. É preciso que a cidade de Sines possa respirar para fora daquele cerco e, para isso, seria fundamental equacionar-se uma passagem sobre os pipelines que seja quase transparente para o peão, para a ciclovia, que não seja algo que nos obstaculize. Quer dizer, o peão, quando vai a circular e chega ao limite dos pipelines, devia passar pelos pipelines sem ter a sensação que está a atravessar algo que transporta toda uma série de coisas que as pessoas quase que temem. Não é? Portanto, deveria ser algo natural. Esta passagem é uma das preocupações que tivemos. Isto implica desenho urbano, de facto, mas como conceito a nível de PDM, era uma passagem de grande largura, de grande dimensão, toda ela tratada sob o ponto de vista paisagístico e a nível do mobiliário urbano, para ser convidativa a passagem sobre os pipelines. Portanto, este conceito que nós não podemos desenvolver à escala de PDM, podemos pelo menos recomendar que seja desenvolvido em projetos específicos.